Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Todos acharam? Amém. Vamos prestar atenção na leitura. Aqueles que estiverem dispersos aí, peço que foquem em reverência à palavra do nosso Deus, para estarmos atentos. Assim diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor, Pai amado, estamos aqui. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, Pai amado, pedimos que essa palavra venha nos dar compreensão do que somos, do que éramos e do que aconteceu, Pai amado, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito do Senhor, Pai amado, possa abrir os olhos do Teu povo e daqueles que não Te conhecem. Porque a nossa confiança, Pai amado, não está em nós mesmos, mas está no Teu Espírito. Porque onde há liberdade é o Espírito do Senhor. E nós cremos que o Senhor é soberano, Pai amado, para nos ajudar. Que o Senhor, Pai amado, possa ter misericórdia de nós e com poder nos dar um entendimento, Pai amado, da Tua palavra. Que elas penetrem em nossos corações, em nossas mentes, para podermos, pela graça e a soberania do Senhor, não apenas compreendermos, mas nos deleitarmos nessas verdades e vivermos essas verdades para a Tua glória. Nós Te entregamos esse momento confiando no Senhor, no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós iremos falar sobre a grande reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu venho pregando aqui, irmãos, sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores. A gente estudou já sobre o novo nascimento, que é quando Deus dá vida a homens que estavam mortos, literalmente mortos espiritualmente, e Deus ali, ele faz o homem nascer de novo. A gente viu aqui também sobre a salvação de Deus no sentido de termos vida hoje com Deus. Antes estávamos afastados, mortos nos pecados, mas hoje a Bíblia fala que temos vida com Deus. Entendendo melhor aquela passagem que Jesus fala, vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, vida e abundância não é vida no sentido financeiro, e nem de recursos terrenos, nem de poder e nem de status. Mas é no sentido de ter vida íntima com Deus. É de nós estarmos ligados a Deus. A gente também viu a soberania de Deus na conversão do apóstolo Paulo. Quando Deus, de forma extraordinária, chamou o apóstolo Paulo, ele o chamou à conversão e ele poderosamente fez o apóstolo Paulo enxergar o Senhor Jesus Cristo. E por último, no estudo passado, a gente viu como Deus, de forma extraordinária, abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o Evangelho e se convertesse ao Senhor Jesus Cristo. A gente viu que Lídia era apenas uma pessoa temente, uma pessoa que seguia Deus, mas não uma pessoa convertida. E pode ter muitos entre nós. E o Senhor tem que fazer a obra da conversão no coração do pecador. E hoje, vamos falar também desse tema tão oportuno aí, que é a reconciliação de um pecador com Deus.
É a reconciliação de um homem que estava afastado, está agora próximo e se tornar amigo de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, como a gente viu aqui. Então, a partir do momento que começamos a entender a profundidade do amor de Deus por meio da salvação, por meio da salvação que se dá no tempo presente, que é a vida com Deus, e no tempo vindouro, que é o novo céu e nova terra, nós começamos também a sermos transformados. Transformados, porque essa mensagem ela tem que ter um impacto em nosso interior. Os benefícios da salvação são diversos para nós. E assim como a árvore, ela é apenas uma, mas se constitui, né, de muitas partes, assim também é a salvação de Deus. Pois a salvação de Deus é acompanhada de muitas outras partes, de muitas outras verdades e promessas que vemos nas Escrituras. Então a árvore é uma coisa, seus galhos, seus ramos, suas folhas e seus frutos é outra coisa. Mas tudo junto constitui-se o quê? A árvore. Mas uma coisa depende da outra para existir. Uma coisa depende. A árvore não é só a raiz. A árvore não é só os ramos. Não é só as folhas. A árvore é tudo. Mas você percebe que uma coisa é uma e outra é outra. A raiz é uma coisa, enquanto o ramo é outra coisa. Né? E assim a gente vai percebendo que o fruto é uma coisa, enquanto a folha é outra coisa, mas tudo junto se torna a árvore. Assim também é a salvação. Assim também é a doutrina da salvação. É dessa forma que Deus vai revelando por etapas, não de vez, mas por etapas, a graciosa salvação dele. Então, a doutrina, por exemplo, da salvação, ela é a doutrina do perdão. Perdão significa salvação. Mas perdão é uma coisa, salvação é outra, quando a gente vai entender isso de forma bíblica. E aí a gente vai se aprofundando cada dia mais nessa doutrina e vai enxergando ela cada dia mais bela, mas ao mesmo tempo temos que ter maturidade, temos que ter estudo para isso. Então a doutrina da salvação é uma coisa, a doutrina do perdão é outra. Mas uma não existe sem a outra. Todo salvo é um perdoado. E todo perdoado por Deus é um salvo. A doutrina da salvação, ela também é encontrada em outra doutrina. A doutrina da justificação pela fé. Quando uma pessoa de injusta se torna justa. Ela se torna, então, salva. Mas a gente percebe que a Bíblia lida com essas coisas de forma diferente. Em uma passagem ela fala sobre a doutrina do perdão, em outra ela fala sobre a doutrina da justificação. E quando nós nos aprofundamos, vemos também que a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina do arrependimento, a doutrina da conversão, a doutrina da vida com Deus. Então, assim, são todas doutrinas da salvação. São todas doutrinas que revelam a soberania de Deus em levar um pecador ao arrependimento, em levar um pecador à conversão, em levar um pecador a ter perdão, em levar um pecador ímpio a ser justificado. Então a gente percebe a soberania de Deus em todas essas doutrinas. Então vocês estavam aqui antes, hoje, né, que estão salvos, vocês passaram pelo arrependimento para a salvação. Porque sem arrependimento não há salvação. Mas também passaram pela conversão. Sem conversão não há salvação. Vocês passaram pela doutrina do perdão. Sem perdão não há salvação. Se Deus não perdoasse, não haveria salvação. Então a gente percebe que quando começamos a vida cristã, é como eu falei na semana passada, a gente começa como bebê na fé. E aí, aqueles que não se aprofundam ficam bebês a vida toda. Ficam bebês a vida toda. E não conseguem nutrir, né? Não conseguem, na verdade, se alimentar de coisas sólidas. E isso aqui, diga-se de passagem, meus irmãos, não é doutrina sólida. Não é doutrina sólida. É doutrina necessária para a saúde espiritual do povo de Deus. Então, nós começamos como um bebê, imaturos, pequenos, indefesos, inexperientes, e precisamos muito do leite espiritual. Precisamos crescer. Então, hoje, nós iremos falar de outra doutrina fundamental para a nossa salvação, que é a doutrina de quê? Da reconciliação, como a gente leu aí. É o que a Bíblia ensina sobre reconciliação. E nós iremos focar nesse ensino hoje para a glória do nosso Deus. Primeiro ponto aqui, que a gente viu aqui no versículo 18 e 19. Deus é o autor soberano da reconciliação com os homens. Então, já quero explicar algo aqui. Não é você e nem eu o autor da reconciliação. Não foi você que foi buscar a reconciliação com Deus.
Você não tem esse poder e nem pode fazer isso. Foi Deus quem desceu para se reconciliar com os homens. Voltemos para o versículo 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo as pessoas do mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e tem nos confiado a palavra da reconciliação. Então, o que acontece aqui? Simples. Se ficarmos apenas no começo do versículo 18, percebemos que Paulo começa exaltando Deus. Exaltando Deus, revelando essa soberania. E quando a gente fala de soberania, meus irmãos, não é aquela palavra que nós usamos da boca para fora. Deus é soberano, Deus é soberano. Aqui ele está falando justamente de como Deus fez, de como Deus se reconciliou, o que foi preciso fazer para que pecadores afastados deles e mortos pudessem ser reconciliados. Pudessem ser reconciliados com ele. Então só existe reconciliação onde existe o quê? Inimizade. Não é assim? Como é que você vai se reconciliar com alguém se ela não é sua inimiga? Não existe. Existe? E se você não está de mal de uma pessoa ou não brigou com uma pessoa, não precisa de reconciliação, porque vocês já estão juntos, reconciliados. Já estão em paz, são amigos. Então Paulo está afirmando que Deus nos reconciliou com ele. Então isso mostra o quê? Que antes éramos o quê? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Éramos separados de Deus. Não tínhamos comunhão e nem intimidade com Deus, o Criador. Não éramos seus amigos e nem éramos ouvidos por ele. Vivíamos nas luxúrias da carne, nas vaidades do pensamento, obscurecido pelo coração enganoso e fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, do diabo e do mundo. Inimigos diretos de Deus. Aceita ou não, essa é a verdade, se você não é reconciliado. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os ímpios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, eles vivem de acordo com o que acham. E aí fala, tendo o seu entendimento, ou seja, não tem sabedoria de Deus, obscurecido, separados da vida de Deus e da vida que Deus concede por causa de quê? Da ignorância em que vivem e pela dureza do coração. Então, meus irmãos, entendam, nós éramos inimigos de Deus, eu era inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é quem dita aqui. Não sou eu. Eu poderia, quando vivia no mundo, fazer minhas orações, né? Minhas orações falsas, mecânicas, robóticas, para Deus. Mas adivinha? Eu era inimigo de Deus. Você também era inimigo de Deus. Mas Deus, mesmo vendo o homem tão longe e tão afastado, a Bíblia fala que reconciliou o homem com ele. Então, não foi tipo, a Bíblia não fala, e os homens se voltaram, buscaram o perdão e se reconciliaram com Deus. Não tem isso na Bíblia. Não é assim que a Bíblia fala sobre a doutrina da reconciliação. Aprendemos então que éramos inimigos de Deus. Como de fato éramos. Como de fato éramos. Não é verdade? Éramos ou não éramos? Éramos inimigos, sim. E por que éramos? Porque vocês sabem a vida que vocês tinham antes de ter Cristo e a vida que vocês têm com Cristo. Vocês viviam no pecado. O pecado é aquilo que Deus odeia, como ele mesmo fala. Mas não só isso. Veja que o texto fala que foi Deus. Eu vou frisar isso aqui. Foi Deus o autor da reconciliação. Isso é, foi Deus quem deu o primeiro passo em direção ao homem. Não foi o homem que deu o primeiro passo em direção a Deus. O primeiro passo para poder acabar com a inimizade entre um pecador e Deus foi dada por Deus. Foi Deus o autor da restauração no relacionamento entre nós e ele. Éramos inimigos, estávamos afastados. E é assim que a Bíblia ensina. Agora, temos que pensar uma coisa, já que éramos inimigos de Deus. Quem foi que falhou primeiro para que houvesse inimizade? Não há inimizade sem pecado. Não há inimizade sem quebrar a aliança. Então, quem foi o primeiro? Foi Deus, quem falhou, quem errou, quem se afastou de nós? Ou foi o ser humano que se afastou de Deus? Isso é importante de sabermos. Será que foi Deus que falhou? Deus é o culpado pela inimizade entre os seres humanos e ele? E a Bíblia ensina que não. A Bíblia ensina que fomos nós que pecamos, erramos, falhamos e traímos a Deus. Não foi Deus quem traiu,
o ser humano, não foi Deus que fez isso, mas desde que Adão pecou, desde que Adão traiu a Deus, os seres humanos ainda vêm até hoje no mesmo caminho. Vivem como se Deus não existisse. Falam o nome de Deus, mas não vivem em obediência a Ele. Não sabem o que Deus quer, não sabem o que está na palavra, não se submetem à palavra, começa a botar desculpa que a palavra é palavra de homem, e por aí vai. Então, se é palavra de homem, vou dizer a você. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui, para quem diz que a Bíblia é palavra de homem. Se ela for palavra de homem, você está certo. Você está certíssimo se aqui for palavra de homem. Mas se aqui não for palavra de homem e for palavra de Deus, meu irmão, a sua condenação no último dia não é só merecida. Ela é maior do que você pode imaginar. Então, fica dois caminhos. Se isso aqui for palavra de homem, não for palavra de Deus, Deus é uma farsa e não existe. Porque se isso aqui não for palavra de Deus, Deus só pode ser aqueles deuses feitos de madeira, porque não se comunica com os homens, que não fala o que quer, e os homens criam verdades. Então, quem diz que aqui não é palavra de Deus, diz o quê? Que os homens criaram isso aqui para enganar, para manipular, e por aí vai. Então, no último dia veremos se é assim de fato. No último dia veremos. Não foi Deus quem traiu, foi Adão quem traiu. É os homens que até hoje traem a Deus, que rejeitam Deus e que não ligam para a mensagem do Evangelho. Então, mesmo assim, sendo pecadores, culpados, inimigos de Deus, longe de Deus, sem Deus precisar dos homens para nada, inclusive, a Bíblia fala que foi Deus quem foi atrás do homem. A Bíblia fala que foi Deus quem se reconciliou com o homem. Preste atenção numa coisa aqui. Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, ele se escondeu, ficou com vergonha e não quis saber de Deus. Então Deus foi atrás de Adão. E aí pegou Adão, claro, Deus já sabia, né? Conversou com Adão e sabia que ele estava em pecado. Mas desde Adão, os homens andam se escondendo de Deus. Se Deus não for com o teu espírito convencer o homem, ninguém vai para Deus. Posso pregar, me esgoelar, me matar. Se o espírito não for no coração do homem, o homem não vai para Deus, porque ele é como Adão ainda. Se esconde de Deus, se esconde no pecado, se esconde nos prazeres. E aí, diga-se de passagem, nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem ninguém aqui jamais buscou a Deus para a reconciliação. Romanos 3, a partir do 9 ao 11 diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Aqui é Paulo como judeu falando. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto os judeus como os gregos estão debaixo de pecado. Não há pessoa no mundo que não seja pecadora. Não há nação que não seja pecadora. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. A Bíblia fala lá em Salmos que Deus olha do céu para ver se alguém o busca. Ele fala que ninguém o busca. Ninguém o busca. Todos se extraviaram nos seus caminhos. Todos são como ovelhas que se desviaram do seu pastor. Então, por mais que nós sejamos culpados da inimizade, de nos afastarmos do Senhor, de escolhermos o pecado, o mundo e o diabo, mesmo assim, o ser humano traindo a Deus, foi Deus quem foi buscar a reconciliação. Foi Deus quem deu o primeiro passo. Foi Deus quem viu o homem nessa situação, teve misericórdia do homem e buscou o homem. E não só isso, proveu um instrumento poderoso para estarmos em paz e voltarmos à nossa amizade com Deus. Essa é a palavra, isso é a forma que a palavra nos ensina. Deus, então, meu irmão, se você hoje é salvo, você está hoje em Cristo, Deus te buscou. Deus te buscou. Não foi você que foi. Não foi você. Então Deus nos reconciliou, a Bíblia fala, com Ele mesmo. O versículo é muito claro. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus nos reconciliou. E aqui está, então, a profundidade e o preço dessa reconciliação. Entendam. Aqueles que rejeitam essa mensagem, veja a profundidade da mensagem. Pelo menos isso. Essa reconciliação não foi feita mediante uma conversa entre Jesus e Deus. Essa reconciliação não foi feita mediante uma conversa entre nós e Deus. Entramos no nosso quarto, nos arrependemos, tudo certo. Não foi e não pode ser. Porque Deus, a Bíblia fala que é justo juiz. E se ele for justo juiz, ele não pode deixar de punir o pecado e o pecador. Não pode. Ele não pode porque ele seria injusto. Ele estaria, então, de acordo com o pecado se ele não julgasse o homem. Então, se você é daqueles que diz que Deus é amor e Deus só é amor, e você diz assim, mas Deus não julga, você está dizendo, sabe que Deus é o quê? Um ser humano. Sabia disso?
Você sabia que está confundindo Deus com o homem? Com seu sentimentalismo? Deus é um sentimento para você. Isso é o que você faz de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é um justo juiz que está no seu trono e julgará as nações. É isso que a palavra diz. Não que sua mente, seu pensamento, seus desejos, seus sentimentos falam. Isso não tem valor nenhum. Isso é lixo. Tudo que você pensa, tudo que você fala sobre Deus não tem valor se não for submetido à palavra. Jogue no lixo seu pensamento, que é a melhor coisa que você pode fazer. Então, essa reconciliação não veio mediante uma conversa e tudo bem. Passa a mão na cabeça deles aqui e agora vou me reconciliar, vou salvar eles e eles vão ter vida comigo. Nada disso. Essa reconciliação é mais séria do que pensamos. Foi por meio do sangue derramado do próprio Deus. Então, olha a profundidade da doutrina da reconciliação. Deus teve que se encarnar, se tornar homem, servir aos homens, morrer para os homens, ressuscitar para os homens. Tire isso do evangelho e da doutrina da reconciliação e você tira tudo que o cristianismo significa. Para sermos reconciliados, Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Jesus teve que morrer em nosso lugar. Uma vez que Deus não podia deixar os pecados passar por ser justo juiz, ele proveu a forma de reconciliação. Ele deu o seu filho pelos nossos pecados, para que, sem a culpa agora do pecado que cai sobre Jesus Cristo, nos reconciliássemos com ele. Entende? Então, a doutrina da reconciliação, ela é tremenda porque ela vai apontar para a cruz, para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia vai falar no versículo 18. Tudo isso provém de Deus. Se você não crê no cristianismo, meu irmão, ou se você tem medo de dizer que não crê, porque as pessoas têm medo de dizer que não crê, elas preferem, não, eu creio, só não me entrego. Eu creio, mas não me entrego. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que haverá níveis de condenação no inferno. Então, aqueles que sabem mais e aqueles que rejeitam mais, sofrerão mais, como Jesus mesmo ensinou isso nos evangelhos. Agora, quando você ouve falar que Cristo é Salvador, mas você não busca Cristo, que Deus deu Cristo para você se reconciliar com Ele, você não apenas rejeita Deus, você faz Deus de mentiroso, como está em 1 João. Porque você diz que essa mensagem não é verdade. Você diz, então, esse é o contexto. Se nós formos pensar aqui racionalmente, né, de maneira lógica, a pessoa que diz assim, não, eu não vou, mas também diz que não é verdade. Deixa eu falar a você uma coisa. Você é pior do que o que não vai. Você, na verdade, você é pior do que o ateu, do que o que não crê. Porque o ateu, pelo menos, não crê nisso. E você fica em dúvida. E aí? Maior juízo para você. Maior juízo. Então, Paulo está falando da reconciliação, mas a reconciliação, ela é muito mais que isso. Mas a gente já viu aqui, até o que a gente viu até aqui. Primeiro, Deus é soberano na reconciliação. Acabou. Ponto final. Segundo, sabemos que nossa reconciliação é por conta somente de Deus. Somente de Deus. Terceiro, Deus foi quem buscou o homem. Buscou e trouxe o homem. Quarto, Deus deu o primeiro passo para o homem. E quinto, descobrimos que essa reconciliação é por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando ele fala assim, tudo isso provém de Deus, ele está falando tudo isso o quê? Tudo isso o quê? O que vem antes. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 17. Tudo isso é o que vem antes. Ele está usando... Então, ele falou. Quando chegou no versículo 18, ele disse, tudo isso. O quê? O que está do versículo 1 até o versículo 17. Então, o que é que ele está falando que, além dessa reconciliação, tem mais coisas que Deus nos deu? Então, talvez você não saiba aqui de algumas coisas, mas você, quando é reconciliado, você se torna rico em bênçãos espirituais. Muitas bênçãos foi dada a você por conta da reconciliação. Então, primeiro, tudo isso é o quê? A reconciliação nos trouxe, por exemplo, a esperança de um corpo glorificado no céu. Voltemos para o capítulo 5, versículo 1. Para entendermos o que Paulo está tratando. Capítulo 5, versículo 1 diz,
Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, o nosso corpo terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Até aí. O que Paulo está falando aqui? Básico. Básico. Ele está falando sobre, primeiro, o novo céu e nova terra, e segundo, sobre o corpo glorificado que nós teremos lá. Um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo sem doença, sem pecado, sem nada. Um corpo como era o de Adão, e ainda melhor que o dele, porque será um corpo como o de Jesus Cristo na sua ressurreição. Então, os ímpios não têm essa esperança. Entende? Os ímpios não têm essa esperança de salvação e novo céu e nova terra. Eles nem sabem o que é isso. Na verdade, eles ouvem falar, eles acreditam nisso. Eles acreditam, acham que o inferno é na terra. Você não sabe o que é inferno, meu amigo. Se você falar que o inferno é nessa terra aqui, onde Deus criou e é tudo belo, chove, tem vento, tem ar para respirarmos, tem comida, plantamos, colhemos, trabalhamos, temos amigos. Você falar que o inferno aqui, você não só se mostra uma pessoa sem visão bíblica, mas também uma pessoa que contradiz o próprio Deus. Então, as pessoas que não creem, né, que não são reconciliadas, elas não têm essa esperança de novo céu e nova terra. Agora, nós temos essa esperança. Na verdade, essa esperança é o que nos motiva o novo céu e a nova terra. Com um corpo totalmente perfeito, sadio, sem nenhum defeito, né? Em um local que não haverá sofrimento, como está em Apocalipse, capítulo 21. Nós temos essa esperança. E se isso não for verdade, que Paulo está dizendo aqui, tudo o que cremos mais é falso. Tudo o que cremos mais é falso. Porque se qualquer doutrina do cristianismo não for real, todas as outras também não são. Não são. E estaríamos aqui hoje perdendo tempo nessa pregação, cultuando a Deus e louvando. Então, se tudo que está na palavra não for verdade, sinto lhe informar, meu irmão. Somos os principais miseráveis. Somos os loucos do mundo mesmo. Somos aqueles que realmente foram enganados pelo Messias, por Jesus Cristo. Então, se tudo que eu estou pregando aqui não for verdade, e você não crê, você está certo, meu irmão. E Jesus é o pior mentiroso da história. O mais falso que pisou na terra. Mas se isso for verdade, sinto lhe dizer, você não terá um corpo glorificado, você não irá para o novo céu e nova terra, você definhará no inferno. Você definhará no inferno. Se Cristo não for verdade. Segundo, qual é outra bênção, além da bênção do novo céu e nova terra, de um corpo glorificado que teremos? A alegria na morte. Estão entendendo? Viver é Cristo, morrer é? Que isso seja verdade no seu coração. Porque no meu é. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tenho medo nenhum da morte. Até agora. Tenho medo nenhum. A morte, para mim, só pode fazer uma coisa comigo. Me colocar nos braços. Porque foi isso que ele me disse na palavra. E eu creio nisso aqui. Não creio em outra coisa. Qualquer pensamento que vem à minha mente, além disso aqui, eu não creio nele. Eu creio no que a palavra diz. Não creio no meu sentimento. Não creio no que eu penso. Não creio no que falo. Eu creio na palavra. Na palavra de Deus. Inspirada, infalível, inerrante. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. Olha a outra bênção aí. Olha a ousadia dos cristãos. Sim, temos tal confiança. Preferimos deixar o corpo e habitar com... Por quê? Porque quando morremos, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para onde? Paulo diz, prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Ele falou o que para o ladrão no último dia? Hoje mesmo estarás comigo no... O que aconteceu com o rico e o Lázaro? Rico, inferno, Lázaro, seio de Abraão. Então, temos confiança que se morrermos, estamos com o Senhor. Única coisa que a morte faz com nós. Por isso, nós não precisamos ter medo da morte. A morte é uma bênção na vida de um cristão. Que paradoxo. Mas é verdade? Agora, os ímpios, além do pavor da morte, do medo da morte, a morte só irá piorar a situação deles. Uma vez que estarão diante do julgamento de Deus e da condenação eterna. Terceira bênção, uma vida de serviço a Deus, já que estamos diante dele, para recebermos recompensas no tempo vindouro. Ainda no capítulo 5, versículos 9 a 10. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Jesus Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito neste corpo.
a doutrina do serviço. A doutrina de servir a Deus, servindo o próximo. Então, devemos aqui servir a Deus, pois isso é bom, agradável a Deus, é vontade de Deus, amar o próximo, servir o próximo, falar a verdade ao próximo, ajudar o próximo, os irmãos e qualquer coisa que possamos fazer a mais. Como também ainda ele fala que no último dia estaremos diante de Jesus Cristo. E aqui não é o julgamento para condenação, mas é o julgamento para receber recompensas, galardão. 2 Coríntios 5:10 fala do tribunal de Cristo. Então, quarta bênção aqui, de estarmos reconciliados com Deus. A reconciliação nos faz enxergar e ver como a obra de Cristo é uma obra de amor e que vai impactar nossas vidas à medida que nós crescemos nela. Versículo 14 e 15 diz: pois o amor de Jesus Cristo nos domina ou nos constrange, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando nós estamos reconciliados e meditamos em nosso Senhor, no amor dele vai invadir nosso coração. Vai invadir nosso coração. Então, meditamos no Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, mas também meditamos ainda mais nesse amor gracioso de Cristo. O amor que fez ele, em glória total, se tornar um ser humano semelhante a nós, ir para uma cruz, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Amor sacrificial de Cristo. Esse amor, Paulo disse que dominava ele. Era a motivação dele na vida cristã. Então isso também deve ser a nossa motivação. E é uma bênção saber disso, né? E quinta e última bênção. Por causa dessa reconciliação, somos uma nova pessoa, nosso passado não tem poder sobre nós e nossos pecados ficam lá na cruz de Cristo. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Então, olha o tanto de bênção espiritual. Primeiro, temos a alegria do novo céu e nova terra, da salvação. Um corpo glorificado, como teremos, a Bíblia fala. Não temos pavor da morte, a morte se torna uma bênção. Agora servimos a Deus, receberemos galardão, e o amor de Cristo é a motivação. Quando conhecemos esse amor, é a nossa motivação na vida cristã. E esse amor deve nos dominar, como disse Paulo. E aqui ainda tem essa verdade. Qual verdade? Para Deus, nós somos agora uma nova pessoa. Não somos mais aquela pessoa do passado. É assim que Deus nos vê. Os ímpios, né, podem até não enxergar você assim, mas é assim que Deus lhe vê. Nossos pecados, por mais horríveis e vergonhosos que tenham sido no passado, tudo que fizemos, nossos pecados mesmo aqui, Jesus pagou tudo na cruz e ficou tudo na cruz do Calvário. E lá, ele quitou toda a nossa dívida de nossos pecados. Entendeu? Então, somos uma nova criatura. Não somos mais o que éramos e nem podemos ser, uma vez que fomos transformados. Mas o que fomos ou o que fazemos no passado, Cristo paga por tudo e nós recebemos uma nova identidade. Uma nova identidade. Somos conhecidos como cristãos e filhos de Deus. Tudo isso é por conta da reconciliação. Tudo isso é porque fomos reconciliados. Então, veja como é importante entendermos essa reconciliação. Veja o impacto de sermos reconciliados com Deus. Veja o tanto de motivos que temos para buscar viver para esse Deus e na presença desse Deus. Então pare de ficar olhando para suas coisas temporais e vá se concentrar em bênçãos espirituais. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, nós fomos abençoados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso é, as bênçãos espirituais são tremendas. Aqui a gente viu 6 agora. Então, o amor de Deus é sem medida por nós. E tudo isso por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Cristo, né, dominava o apóstolo Paulo. O amor dele dominava Paulo, o que ele falava, o que ele fazia e como ele vivia. Agora, se tem alguém aqui que não é reconciliado com Deus, nada disso é verdade para essa pessoa. Nada disso é verdade. Não há para ela esperança. Você não tem salvação se você não for reconciliado com Deus. Portanto, se está na terra sem reconciliação com Deus, é estar debaixo de condenação. Com um corpo que definhará, mas nunca terá
fim em sofrimento. Então a morte vai aterrorizar essa pessoa mesmo. A morte vai aterrorizar ela todas as noites. Ela vai ter medo de morrer quando estiver doente. Por quê? Porque o dia da sua morte, logo depois disso, será o momento de mais sofrimento para essa pessoa. E por que isso? Por que isso? Porque não tem dois caminhos. Porque não tem dois caminhos. Só tem um. E Jesus falou algo muito profundo nos evangelhos. Ele falou que aqueles que morrem sem ele irão para um lugar aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Então essas pessoas não têm esperança. Segundo ponto, a reconciliação vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus é o autor de tal reconciliação, como já repeti aqui várias vezes. Deus é totalmente soberano na reconciliação. Deus estava em Cristo, porque Ele e o Pai são um, como Ele falou em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, o próprio Jesus vai dizer, crede que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por conta das obras? João 14:11. E também João 12:49. Porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que eu devo falar. Aqui é o Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Então Deus estava em Cristo, pois eles trabalham unânimes. E a obra da salvação, dessa reconciliação, é uma obra trinitária, onde o Pai, o Filho e o Espírito trabalham. Então, a primeira vinda de Jesus foi uma vinda pacífica, por isso que ele é aquele que nos reconciliou com ele. A primeira vinda dele é uma vinda pacífica, porque lá em João 3,17 é dito, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse reconciliado e salvo por meio dele. Essa é a primeira vinda. Então, é preciso entender direito a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter uma boa compreensão para não sermos confundidos. Jesus veio como um servo para servir e morrer no lugar do seu povo, como ele mesmo deixa claro em João 10:45. Então, é justamente por todos esses motivos, pela obra e pela forma que Cristo veio, que Deus estava no seu Filho reconciliando os pecadores consigo. Pois o teu maravilhoso Filho, Filho unigênito, deu a vida em resgate de pecadores. Ele se doou para sermos reconciliados com Deus. Agora veja a parte B do versículo. Não levando em conta o pecado dos seres humanos. Qual a explicação para isso? Irmãos, a reconciliação é maravilhosa por conta disso. Porque não é que Deus passou mão na cabeça de pecado nenhum. É que Deus, ele não nos condenou pelo nosso pecado. Ele nos livrou. Fomos limpos das nossas transgressões. Não porque somos bons ou justos, porque aqui não tem nenhum bom e nenhum justo. Mas porque todos os nossos pecados, tanto do passado, do presente, do futuro, foram passados para Jesus Cristo. Entendeu? Vamos para o versículo 21. Colossenses 5:21. Veja que versículo poderoso. 2 Coríntios 5:21. Eu errei aqui, viu? É aí no texto que a gente leu. 2 Coríntios 5:21, amém? Amém? Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. Deus o fez pecado para que nele fossemos feitos. Para mim, um dos versículos mais profundos das Escrituras. Deus não nos condenou pelos nossos pecados e nem iremos para o inferno, porque ele não imputou os nossos pecados em nós, mas imputou em quem? Em Jesus Cristo. Ele não nos culpou no sentido de quê? No sentido de aqueles que creem em Jesus Cristo, esses pecados são passados para Jesus Cristo. As pessoas confundem esse versículo achando que Deus não levou em conta no sentido de deixar para lá. O versículo 21 responde: Deus fez Jesus Cristo pecado, isso é, os nossos pecados são julgados no Filho dele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, os nossos pecados não foram imputados a nós,
Porque os nossos pecados foram imputados a Jesus Cristo, transferidos para Jesus Cristo. E como foi que Deus fez isso? Na cruz. Na cruz. Quem matou Jesus na cruz? Deus. Deus matou seu filho. E aí ele falou, Deus meu, porque o Senhor me abandonou. Porque naquele momento ele derramou o cálice sobre o filho. Antes de ir para a cruz, Jesus falou o quê? Pai, se queres, afasta de mim o cálice da tua ira. Então, meus irmãos, a coisa fascinante é que Jesus é o Cordeiro de Deus que realmente tira, expia o pecado do mundo. Ele expia o pecado em nossas vidas. Ele nos limpa dos nossos pecados. Porque ele mesmo se torna maldição. Porque ele mesmo diz, eu serei o culpado. Vocês são todos pecadores, eu sou pecador. Mas Jesus Cristo veio como sacrifício pagar a nossa dívida e morrer em nosso lugar. Então é claro que a reconciliação vem por meio de Jesus, como Paulo está falando. Porque sem Jesus não há reconciliação. E lá em 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Ele é o substituto. O substituto. Então, Jesus Cristo, ele nos substituiu. Era para irmos ser condenados, mas ele foi em nosso lugar. Ele aplacou e satisfez a ira de... Então é por isso que eu e você, mesmo sendo pecadores como somos, descansamos em Cristo. Entendeu? Porque Deus fez com que os nossos pecados caíssem em Cristo. É como um meteoro que ia cair na terra. E alguém se levanta na frente da terra. Algo, né? Se levanta e toma a terra e destrói o meteoro. Assim foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. E aí a Bíblia fala ainda, no final do versículo 21, que nele fomos feitos. E aqui é o que acontece de maravilhoso. Na cruz, Deus olhava para o Filho e via os nossos pecados. Porque ele estava sendo culpado. No momento que qualquer um de vocês crê em Jesus, Deus não vê mais os seus pecados em você, porque eles são transferidos, mas permanece uma coisa em você, a justiça de Deus. Então Deus vê você como o próprio Filho dele, o Senhor Jesus. Porque a justiça é imputada, é dada, é transferida para você. A justiça do Senhor Jesus Cristo por ter cumprido toda a lei e ter agradado o Pai. Então, você tem que entender, meus irmãos, que não há como sermos beneficiados de maneira salvífica. A doutrina da graça não terá sentido sobre nós se não conhecermos o que foi feito na cruz. Assim como um vaso conserva e guarda o melhor vinho e o mais caro, Jesus é o instrumento e o vaso que guarda o grande amor de Deus e que pode ser distribuído entre os pecadores. Se Jesus não distribuir o amor dele para os pecadores, nenhum pecador será alcançado pelo amor e nenhum pecador será reconciliado com Deus, serão inimigos para sempre de Deus. E aí eu gosto do ensino que está lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo do 10 a 11 vai dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo, muito mais já sendo reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Você acha mesmo que um Deus santo, puro, iria se relacionar com pecadores como nós sem prover um sacrifício? As pessoas estão acostumadas a elas mesmas definirem Deus. Elas gostam de dizer quem Deus é. Esse é o problema das pessoas. Elas gostam de falar como Deus é, o que Deus tem que fazer, o que Deus irá fazer. Não, Deus não vai perdoar todo mundo. Parece que brincam com Jesus Cristo, entende? Se Deus fosse perdoar todo mundo, então ele ia se encarnar, morrer em uma cruz. Pra quê? Se ele ia perdoar todo mundo. Medite na cruz e veja a dimensão do que ela é. Na cruz você vê amor, mas entenda, há muito mais justiça. Porque se Cristo não fosse morto,
a justiça não seria satisfeita. Ah, olhe para a cruz e veja o amor de Deus. Claro, com certeza. E que amor, morreu por mim. Mas, por outro lado, olhe para o outro lado da moeda. Veja a justiça. Ele matou o próprio filho. Por conta de quê? Da justiça. É porque normalmente as pessoas não têm em si a percepção do que é justiça. Elas não entendem o que é justiça. A maioria não tem a concepção. Não consegue entender experiencialmente o que é justiça. Porque está numa nação ímpia, podre, com pessoas podres do lado. Como é que vai entender a justiça? Você mede a justiça pelo que o outro pratica. Então, se você não estrupou, você é bom. Mas se você mentiu, se você não estrupou, você é ruim. Mas se você mentiu, você é bom. Porque a mentira é uma coisinha, o estupro é outra. Para Deus, é pecado. É uma miséria. Mentira, estupro, roubo, morte, o que for. Ele é santo. Tudo para ele é impuro. E ele vê tudo de uma forma que a ira dele, né, é acendida. Então, imagina aí uma cratera. Uma grande cratera aqui. Bota aí, vamos botar uma cratera maior do que essa terra aqui. Porque era essa a distância que um pecador estava de Deus. Ele não conseguiria passar. Não teria o que ele fazer. Não teria cimento que colocasse para fazer uma ponte. Para ele conseguir chegar a Deus. Os homens na Torre de Babel tentaram chegar ao céu. Deus foi lá e acabou com a torre. Os homens, por si mesmos, não conseguiriam fazer uma ponte para chegar ao outro lado. Deus providenciou a ponte para que os pecadores chegassem ao outro lado. E Cristo é a ponte. Cristo é a ponte. Para que esse abismo entre nós e Deus pudesse ter acesso. E qualquer pessoa hoje que se arrepende dos seus pecados verdadeiramente e confesse Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, abandone o pecado e siga Cristo, de verdade tenha a salvação e seja reconciliado. Terceiro e último ponto. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Final do versículo 18, diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus nos confiou reconciliarmos outras pessoas com Ele por meio de Jesus. Então, aquele que é reconciliado também é chamado a reconciliar outros. Versículo 18, o final. E versículo 19, o final também diz a mesma coisa. Não, ele fala, nos confiando a palavra da... Então, eu sou apenas um instrumento, você é apenas um instrumento que pode levar a reconciliação a outras pessoas. Mas no versículo 20 vem a parte principal. Portanto, somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, ele diz, o apóstolo Paulo, vocês devem se reconciliar com Deus. Porque Deus está exortando por meio de mim, por meio de vocês, por meio de qualquer um. Então, quem rejeita a nossa pregação, rejeita quem? Deus. Rejeita Deus. Porque foi Ele que mandou nós pregarmos. Então, Paulo está falando que agora, antes, ele, que era um instrumento para acabar, né, com os cristãos, é aquele agora que é instrumento para reconciliar pessoas a Jesus Cristo. Da mesma forma que fomos reconciliados, devemos também reconciliar. Agora a palavra fala aqui que somos embaixadores, né? O que é um embaixador? Um embaixador é um representante de quem? Do rei. Ele vai de região em região, de país em país, levando a mensagem do rei. Ele é um mensageiro, um representante. Então, ali, ele está entregando a mensagem às pessoas. Na verdade, as pessoas fazem isso, né? Tem os representantes do Brasil, por exemplo, embaixador do Brasil, que vai lá para a França entregar a mensagem do Lula. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo, do rei. Entregamos a mensagem do reino aos pecadores. Paulo justamente fazia isso. Ele ia de país em país, de região em região, de continente a continente, entregando a mensagem, rogando, pregando e até implorando para que as pessoas se reconciliassem com Deus para não serem condenadas. Deus mesmo quem mandou Paulo ir. E é assim também comigo e com vocês. Deus nos manda pregarmos aonde estivermos e levarmos a mensagem do nosso Senhor Jesus, porque somos seus embaixadores. Então, o apóstolo Paulo pregou o evangelho em muita região. E quando eu e você também pregamos o evangelho de forma fiel e genuína, é Deus quem está falando por meio de nós. É Deus. Se eu prego toda a Bíblia aqui corretamente e não fujo da Bíblia, é Deus quem está pregando aqui.
Não eu que sou Deus. Eu não sou Deus. Não é isso, para vocês não entendam mal. Isso daqui falando besteira. Eu estou falando que se eu prego fielmente, é Deus quem está pregando a Bíblia aqui. Porque a palavra é dele, a mensagem é dele. Eu sou apenas o quê? Um instrumento. O violão toca só? Precisa de quem? Do tocador. Eu não tenho poder nenhum. Mas a mensagem tem um poder porque ela é de Deus. Eu não chego no coração, mas o Espírito leva a mensagem no coração. Então, quando pregamos o Evangelho de forma fiel e genuína, é Deus falando. E quando as pessoas rejeitam, elas estão rejeitando Deus. Então, quando eu falo, reconciliem-se com Deus. É Deus falando para vocês irem até Ele. Ou receberem o perdão deles. Quando as pessoas não querem saber disso, elas rejeitam a salvação e a felicidade e a bem-aventurança eterna. Eterna. Você que está aqui, é reconciliado com Deus? A minha mensagem aqui é essa, hoje. Será que você está reconciliado com Deus? Já abandonou os seus pecados? Ou vive no pecado ainda? Na miséria do pecado, pelo qual Jesus morreu por ele? Ou você pensa que Jesus vai morrer pelos seus pecados e você pode viver a vida toda pecando? O autor dos Hebreus fala algo muito importante sobre isso. Ele fala que se, depois de conhecermos a verdade, pecamos deliberadamente, não resta sacrifício para nossos pecados. Porque nós estamos pisando o Filho de Deus e rejeitando o sacrifício dele na cruz. Então, aqui a mensagem é para você que se acha cristão e para você que não é cristão. Se você se acha cristão e vive pisando no Filho de Deus, saiba que para você existe maior expectativa de juízo. O autor dos Hebreus vai falar isso. E se você não é cristão e hoje está ouvindo essa mensagem, se reconcilie com Deus hoje. Se reconcilie com Deus hoje. Só existe Jesus Cristo para você que é pecador e para mim que é pecador. Então, Jesus chama-nos ao arrependimento. Arrependimento de nossos pecados, abandono daquela vida pecaminosa. Abandonar, mudarmos de vida. E isso para a sua própria reconciliação com Deus e com isso sua felicidade eterna. Caso contrário, você terá uma condenação no inferno que irá se definhar, mas nunca terá fim se definhando. Entende? Porque é um local onde o verme não morre nunca e o fogo nunca apaga. Isso são palavras de Jesus Cristo. Não é minha. Se sair daqui hoje falando o pregador é muito duro, vou alertar novamente. Eu falo em nome de Deus. Você está culpando Deus. Nunca vi isso. Pois a palavra está aqui sendo pregada. Você nunca viu, foi a palavra então. Porque isso aqui está nítido na Bíblia. A Bíblia fala disso, de Gênesis a Apocalipse. Então, o versículo 20, Paulo fala que somos embaixadores. E Paulo era um embaixador apaixonado por Deus e pela sua missão. Ele amava profundamente a Cristo. E essa paixão e amor o levou a ser esse embaixador, com ousadia e intrepidez. Paulo fez pelo menos 4 viagens como embaixador. Primeira viagem, ele percorreu 2.000 km. Não tinha avião, não tem transporte. 2.000 km, andando ou de navio. Segunda viagem, percorreu 4.500 km. Isso aqui é aproximadamente. Terceira viagem, ele percorreu 5.000 km. Quarta viagem, ele percorreu 3.500 km. Então, pela obra de Cristo, Paulo ia de continente a continente, cidade a cidade, estado a estado, ou, como era no passado, províncias. Percorrendo a pé ou de navio, passando privações árduas, tremendas, que a gente vê, passando sofrimentos, açoites, apedrejamento, fome, naufrágio, traição, abandono, angústias e grandes tribulações. Mas ele sabia quem ele era. A identidade estava forjada pelo céu. Embaixador de Cristo, mesmo quando estava em cadeias. E ele disse, estou preso, estou algemado,
Mas a palavra de Deus não está algemado. E fez discípulos na prisão. Paulo percorreu tudo isso anunciando a mensagem de um certo Nazareno crucificado na Galileia pelos pecadores deles. E que em outro não há salvação, embaixo, na terra, nem em cima, no céu. Porque não há outro nome que importa pelo qual os homens sejam salvos, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa era a mensagem. Por isso que ele fala que o amor de Cristo o constrangia. Não seja um missionário se você não foi afetado pela mensagem, porque você será vazio. Peça a Deus para que a mensagem inflame o seu coração, que você pregará com poder. Então, Paulo percorreu de 14 a 16 mil quilômetros a pé ou de navio pregando Cristo crucificado. Um verdadeiro peregrino, anunciando vida diante da morte, anunciando luz nas trevas, anunciando o amor diante do ódio, anunciando Cristo diante do diabo. E ele, com poder, fazia grandes sinais e prodígios. Então, nós somos uma geração chamada a anunciar, pregar, ensinar Cristo crucificado. Reconciliação para os pecadores. Não há salvação sem reconciliação. Não há. Você precisa se arrepender dos seus miseráveis pecados. Você precisa saber que o inferno é real, que a morte é certa, que a condenação é uma realidade, mas que o amor de Cristo também é uma verdade, uma realidade. E você pode olhar para a cruz e ver o amor de um lado, mas ver a justiça do outro. E saber que por conta do amor de Cristo, a justiça que ia cair sobre você, caiu sobre ele. Então não rejeite mais essa mensagem. Se entregue a essa mensagem. Você tem que perder tudo, se necessário. Mas não rejeite tamanha reconciliação. Aplicação final. Deus é o autor da reconciliação. E por mais que nós não tenhamos tanta dimensão disso, talvez alguns aqui ainda, por não terem muita afinidade com a doutrina, vocês devem crescer nessa visão, para o bem da alma de vocês. Então, por mais que tenhamos pecados contra Deus, não pense que você deu o primeiro passo. Se Deus não desse o primeiro passo, buscando Adão, Adão nunca o buscaria. Se Deus não desse o primeiro passo para buscar você que está aqui hoje salvo, você também não buscaria, nem eu buscaria. Deus veio a nós por meio do seu Filho e nos reconciliou com Ele. Por isso, todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo é salvo e é reconciliado com Deus. Segundo, nós, agora reconciliados, somos chamados a sermos os embaixadores de Deus, rogando e pregando para que as pessoas se reconciliem com Deus. Levando e anunciando essa reconciliação a outros, ensinando e pregando sobre Cristo e a poderosa reconciliação que vem através do sacrifício e da morte de Cristo na cruz. Finalizando, se você não está reconciliado, meu desejo é que você não tenha paz nunca mais, até não se reconciliar com Deus. Meu desejo é que a mão de Deus pese sobre você, para que você veja a única saída em Jesus Cristo. E antes que você veja aquele grande e tenebroso dia, que a Bíblia fala que é o dia do Senhor, onde a ira será derramada, os elementos da terra serão desfeitos, a terra que tudo que existe será abrasada e destruída pelo fogo, junto com os ímpios. Meu desejo é que você não passe por isso, porque isso é verdade. Isso é mais verdade do que o ar que eu estou respirando agora. Vai chegar um dia onde Deus vai dar fim a esse mundo. E se você não tiver guardado pelo advogado, Senhor Jesus Cristo, reconciliado com Ele, você vai ser levado para onde o diabo vai. A Bíblia fala que o inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo. Mas é para lá que os pecadores irão, que não se arrependeram. Meus irmãos, a doutrina da reconciliação é uma bênção. Toda a doutrina da salvação é uma bênção. E glória a Deus, porque Deus é soberano do começo da salvação ao fim. E Paulo escreveu muito bem aos Filipenses. Aquele que começou a obra em nós
é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, Pai Santo, Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Abre os olhos do teu povo, Senhor, do teu próprio povo, para que enxerguem as realidades do que o Senhor revelou, Pai. Que possamos estar focados na verdade das Escrituras Sagradas, naquilo que o Senhor falou, pois o Senhor não é como os homens para que mintam. Então nós pedimos ao Senhor que essa doutrina seja cada dia mais real em nossos corações, em nossas vidas, na prática. E também, Pai amado, aqueles que não te conhecem ainda possam hoje, pela soberania do teu Espírito, serem reconciliados com o Senhor, Pai. E que de inimigos sejam amigos de Deus. Como hoje, Pai amado, tem pessoas aqui que se tornaram já amigas de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela tua salvação, pelo teu Filho amado Jesus Cristo e pela cruz, Pai amado, do Calvário, que ali nós fomos justificados, perdoados, reconciliados, vivificados, Pai amado. Ali nós nos tornamos uma nova criatura. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, dê um resto de semana, uma semana abençoada a cada um. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana a todos.